10 horas em São Paulo. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar Manhã Bandeirantes, trazendo informações da cidade, trazendo informações da Grande São Paulo, prestando serviço e também informações do nosso litoral, lá onde a gente tem tanta audiência. Eu mais uma vez abro, pelo terceiro dia seguido, dada a importância do assunto, abro o Manhã Bandeirantes falando da investigação do Ministério Público sobre o esquema do PCC em ligação com o transporte coletivo de passageiros em São Paulo, especificamente do transporte por ônibus. Por quê? Porque dia após dia as informações mais detalhadas vão surgindo sobre a investigação. Foi o que nós trouxemos ontem em relação ao primeiro dia, o dia que aconteceu a grande operação da Polícia e do Ministério Público, e hoje novas informações. Primeiro, a denúncia apresentada pelo Ministério Público, a peça escrita que foi enviada à Justiça, mostra que o dinheiro do PCC foi efetivamente usado por essas empresas que foram fiscalizadas para participar e vencer licitações na prefeitura. De uma forma que era impossível por parte da prefeitura detectar esse uso do dinheiro do crime organizado e impugnar essas empresas nessa participação das licitações. Eles também compraram 50 ônibus com dinheiro do PCC. 26 pessoas já foram denunciadas. Ontem, a denúncia do Ministério Público estava 26 pessoas. Quem são essas pessoas? Não só aquelas que já tinham sido detidas, mas também mais 22 pessoas que são donos de ônibus, muitas vezes velhos, antigos, que foram incorporados às frotas dessas empresas. Em 2015, a situação é essa. Em 2015, quando houve a licitação do transporte coletivo, havia uma exigência de que as empresas deveriam ter um capital social mínimo de 25 milhões. A Transwolf, por exemplo, que é maior até do que a UpBus, estava longe disso. Tinha um capital social em torno de R$1 milhão. E como ela fez para sair dessa situação? Injetando dinheiro na empresa, é a única forma. De 3 jeitos. Primeiro, incorporou uma empresa misteriosa chamada MJS. Essa empresa MJS, que ajudou a Transwolf a alcançar esse valor de 25 milhões de capital social, não tem funcionários, nunca desenvolveu nenhuma atividade operacional na sociedade, mas aportou 25 milhões. A partir disso, começaram também aportes de dinheiro sem origem. Segunda forma de chegar ao capital social de 25 milhões. Empréstimos feitos por pessoas físicas em pequenos bancos. Essas pessoas tiravam esse empréstimo e faziam o seu aporte com pequenos acionistas da empresa. 39 delas se tornaram também funcionários, acionistas e funcionários da empresa. 39 pequenos acionistas da empresa. Houve ainda a inclusão de 397 cooperados. Eles adicionaram patrimônio à empresa com ônibus. Muitos desses ônibus velhos, caindo aos pedaços, mas superfaturados para que a soma dos valores desse um valor significativo. Ainda uma outra forma, também por parte dessa empresa, de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque eles retiravam lucro, os acionistas, mesmo quando a empresa dava prejuízo. Nós temos dito aqui no Manhã Bandeirantes que não é só o esquema que acontece nas empresas de ônibus. Outros setores, infelizmente, da nossa economia têm unidades, têm estabelecimentos dominados pelo crime organizado sem nenhuma generalização. É o caso, por exemplo, de postos de gasolina, é o caso de farmácias da periferia e também já dissemos e contamos casos concretos aqui de restaurantes. E a Transwolf usava restaurantes da região do bairro do Socorro para limpar dinheiro. Sabe como? Eles contrataram restaurantes para servir refeições aos funcionários da Transwolf. Só que essas refeições eram contratadas no número X
e faturadas no número 2x. E essa diferença era encaminhada para essas pessoas que se beneficiavam do esquema lavando dinheiro. Parece pouco o que um restaurante pode gerar de dinheiro limpo? Não. 11 milhões de reais, segundo o Ministério Público, só ano passado. 11 milhões de reais. Enquanto esses mesmos restaurantes não compravam alimentos suficientes, são pequenos estabelecimentos lá de Socorro, não compravam alimentos suficientes para fornecer aos cerca de 4 mil funcionários da Transolf. Enquanto isso, o patrimônio do seu principal acionista subia de 15 para 80 milhões em apenas um ano. Pandora, como ele é conhecido, nós contamos ontem, já tinha sido indiciado em 2006 por supostamente financiar resgate de presos do PCC. Mas esse empresário que tinha sido indiciado por supostamente participar de resgate de membros do PCC na cadeia de Santo André, era o dono de uma empresa que venceu uma licitação pública em 2015, durante a gestão Haddad. A Transolf comprou 78 ônibus elétricos, 78, enquanto todas as outras empresas somadas na cidade de São Paulo só tiveram condições de comprar 40. Por quê? Porque um ônibus desse custa 2 milhões e meio de reais cada um. Por isso, falamos nos 2 dias anteriores e repetimos hoje. Há muito ainda a se investigar sobre esse esquema. E há muita gente envolvida que ainda não foi denunciada e que sequer foi citada. E não é improvável, segundo o próprio Ministério Público, que inclusive nomes de políticos estejam envolvidos nesse esquema. Nós vamos aguardar para ver o que o Ministério Público investiga, mas mais do que a investigação do Ministério Público, o que a Justiça decide nos próximos dias. 10 horas e 7 minutos, Vitor Lupa.